A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 24 de outubro de 2024, tem como título: Jesus, o mediador do novo concerto. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Queridos, um mediador é aquele que faz a mediação, ou seja, aquele que age como um intermediário para trabalhar com lados opostos a fim de trazer uma solução. Um mediador tenta influenciar um desacordo entre as duas partes com o objetivo de resolver uma disputa. Há apenas, queridos, um mediador entre a humanidade e Deus, e esse é Jesus Cristo. Deus tem um litígio com a gente, queridos, porque Jesus é o nosso mediador e porque estamos condenados se tentarmos nos representar sozinhos diante de Deus. Deus tem uma disputa conosco por causa do pecado. O pecado é descrito na Bíblia como transgressão da lei de Deus e rebelião contra Deus. Portanto, Deus odeia o pecado. E o pecado se interpõe entre todos nós e Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 10 está escrito: não há justo, nenhum sequer. Então todos os seres humanos são pecadores devido ao pecado que herdamos de Adão e devido ao pecado que cometemos em uma base diária. A única penalidade justa por esse pecado é a morte, como está escrito em Romanos 6, 23. E isso não apenas a morte física, mas também a morte eterna. A punição justa para o pecado é uma eternidade no inferno. Nada que pudéssemos fazer por nossa conta seria suficiente para mediar entre nós e Deus. Nenhuma quantidade de boas obras ou observância da lei nos torna justos o bastante para estarmos diante de um Deus santo. Sem um mediador, estamos destinados a passar a eternidade no inferno, pois por nós mesmos a salvação do nosso pecado é impossível. No entanto, queridos, há esperança, pois como nós lemos no texto de hoje, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus representa aqueles que colocaram a sua confiança nele diante do trono da graça de Deus. Ele medeia por nós, tanto quanto um advogado de defesa medeia pelo seu cliente, dizendo ao juiz: meritíssimo, meu cliente é inocente de todas as acusações contra ele. E isso é verdade para nós também. Algum dia, queridos, nós teremos de enfrentar Deus, mas vamos fazê-lo como pecadores totalmente perdoados por causa da morte de Jesus em nosso favor. O advogado de defesa tomou a pena por nós. Vemos mais uma prova dessa verdade, queridos, reconfortante em Hebreus capítulo 9, versículo 15, que está escrito: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. É por causa do grande mediador que somos capazes de estar diante de Deus, vestidos com a justiça de Cristo. E na cruz, Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. A sua mediação é o único meio de salvação. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.